Olá pessoal, bem-vindos à quinta aula da gestão de cadeia de suprimentos com o tema Projeto de redes na cadeia de suprimentos. Então, objetivos nossos de aprendizagem dessa quinta aula. A gente vai compreender o papel das decisões do projeto de rede em uma cadeia de suprimentos, identificar fatores que influenciam as decisões de projeto de rede na cadeia de suprimentos, desenvolver um modelo para fazer a tomada de decisões de projeto de redes, usar a otimização para decisões sobre a localização de instalações e alocação de capacidade, que são dois grandes problemas quando a gente está fazendo esse tipo de projeto. Decisões de projeto de rede de cadeia de suprimentos são classificadas da seguinte forma, né? Basicamente, a gente coloca aí em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o papel das instalações. Então, que papel cada instalação deve desempenhar? Então, ela vai ser colocada próxima ao cliente, ela vai centralizar tipo de produto. Que processos são realizados em cada uma das instalações? Segundo, localização das instalações. Onde as instalações devem estar localizadas? Próximas ao cliente para ser de forma mais responsiva, no local que o custo é mais barato. Alocação de capacidade. Então, qual é a capacidade que deve ser alocada a cada uma das instalações? Lembra, pessoal, que na aula passada até a gente comentou que existe um efeito de alavancagem nisso daqui. Se a gente pegar e começar a ter uma série de instalações, uma quantidade muito grande, a gente acaba perdendo economia em escala, o que aumenta nossos custos. Alocação de mercado e suprimentos. A que mercados cada instalação deve atender? A que tipo de cliente? A que tipo de público? Que fontes de suprimentos deve alimentar cada uma dessas instalações? Daí a gente tem fatores estratégicos, né? A gente nunca pode esquecer que a gente tem que estar sempre alinhado com a estratégia da cadeia de suprimentos como um todo, trabalhando de forma coesa e colaborativa. Empresas que focam em custear a liderança tendem a encontrar um local de menor custo para suas instalações de manufatura. Está sendo mais eficiente. Empresas que focam em responsividade, em responder mais rápido no atendimento ao pedido do cliente, tendem a localizar as instalações mais próximas do mercado, o que faz todo sentido. E podem selecionar um local de alto custo se essa escolha permitir que a empresa reaja rapidamente às necessidades de variáveis que a gente tem dentro desse mercado e o respectivo cliente. Se a tecnologia de produção exibir economias de escala significativas, algumas poucas localidades de alta capacidade, elas vão ser mais eficientes. Eu ganho o fator de escala. Em contrapartida, se as instalações tiverem custos fixos menores, muitas instalações locais são preferidas. Por isso, ajuda a reduzir os custos de transporte e melhora a minha responsividade. Fatores macroeconômicos, né? O que a gente precisa olhar em termos de fatores macroeconômicos? Impostos, né? As tarifas, taxa de câmbio, custos de envio que não são internos a uma única empresa. Pessoal, observem o seguinte, né? Todos esses fatores que estão sendo levados em consideração aqui, eles afetam o custo. E custo afeta diretamente a equação de negócio de toda a minha cadeia de suprimentos. Então tem que ser feito um estudo muito bem detalhado de imposto, tarifa, taxa de câmbio e esses custos para garantir que eu não esteja onerando o meu negócio como um todo. Também tem fatores políticos. Os fatores políticos também afetam os fatores anteriores, tá, pessoal? E as empresas preferem estar localizadas em países que estão politicamente estáveis. Porque imagina, por exemplo, se as políticas de impostos, por exemplo, mudam toda hora. Então isso afeta diretamente todo o equacionamento que eu fiz originalmente do meu negócio e pode afetar meu lucro. Fatores de infraestrutura. Então, uma infraestrutura fraca, ela aumenta o custo de se fazer negócio num dado local. Isso daí é um outro problema que eu preciso levar em consideração quando eu estou fazendo o dimensionamento de ser eficiente ou de ser responsivo. Fatores competitivos. Então, as empresas devem considerar a estratégia, o tamanho e a localização dos concorrentes
ao projetar sua rede de suprimentos. E uma decisão fundamental, que é a tomada, é que se localizarão suas instalações próximas ou distantes dos concorrentes. Se a gente vai estar mais próximo do nosso cliente, se a gente vai estar mais próximo dos nossos mercados, se a gente vai ser mais eficiente ou se a gente vai ser mais responsivo. Tempo de resposta do cliente e presença local. Então, existem empresas que são voltadas para o cliente, que valorizam o tempo de resposta curto e precisam estar próximas a ele. Então, nesse tipo de empresa, nesse tipo de negócio que está sendo feito, o objetivo aqui é ser o mais responsivo possível, né? Que o meu tempo de resposta no atendimento do meu pedido seja o mais rápido possível, seja o menor possível. Custos de logística e instalação. As empresas precisam considerar custos de estoque, transporte e instalação ao se projetar suas redes na cadeia de suprimentos. Pessoal, todos esses pontos aqui, ó, de novo, né, eles afetam a minha equação de negócios quando eu estou fazendo o meu dimensionamento da minha cadeia de suprimentos. Um modelo para tomada de decisão dos projetos de rede. Esse modelo é um modelo que é definido em 4 fases, que ele vai lá desde a definição da estratégia até a localização efetiva da onde eu vou trabalhar. Então, como é que ele funciona? A gente tem uma fase 1, que é definir uma estratégia e fazer um projeto da parte da cadeia de suprimentos. Uma fase 2, que a gente define a configuração de instalação regional. Uma fase 3, que a gente seleciona um conjunto de locais desejáveis em potencial para a gente tomar a decisão efetivamente de qual que vai ser o melhor ou não. E finalmente o 4, no qual a gente faz a escolha efetiva dessa localização. Os gestores utilizam alguns modelos de projeto nessa rede, né, em 2 situações diferentes. Então, primeiro, esses modelos são usados para decidir sobre locais onde as instalações serão estabelecidas e a capacidade de cada uma, né, de quanto que eu vou atribuir de capacidade para cada uma das instalações. Então, novamente, a gente precisa lembrar dessa dicotomia que a gente está falando toda hora entre ser eficiente e ser responsivo e ver o quão próximo do nosso mercado a gente precisa estar efetivamente. A segunda são usados para atribuir a demanda atual às instalações disponíveis e identificar corredores ao longo dos quais os produtos serão transportados. Pessoal, isso aqui é muito importante e lembra, né? Se a gente fizer um erro nesse cálculo e a gente tiver um aumento dos nossos custos de transporte, de novo, a gente está desnivelando, a gente está desbalanceando a nossa equação de negócios. Então, isso aqui é um outro fator muito importante que a gente precisa levar em consideração quando a gente está fazendo a localização das instalações. E a gente precisa pensar que uma das coisas que precisa ser feita quando a gente está levando a localização das instalações em consideração é que eu gostaria de colocar a maior quantidade possível de pedidos com o menor deslocamento possível. E isso afeta diretamente a localização de onde esses produtos estão. Aqui, pessoal, a gente tem um modelo para fazer a decisão no projeto de redes, que é um detalhamento desse slide anterior. Então, a gente tem lá as 4 fases, né? A gente tem uma fase de estratégia de cadeia de suprimentos, que é a fase 1, está relacionado com estratégia competitiva, está relacionado com as restrições internas que a gente tem em termos de capital, estratégia de crescimento, se tem rede existente ou não. Está relacionado com a parte de competição global. Depois a gente passa para uma fase 2, que é onde a gente tem a configuração de instalação regional, que daí a gente tem que levar em consideração as tecnologias de produção, os custos que a gente tem, impacto de escala, flexibilidade, escopo, o tipo de ambiente que a gente tem, né, se o ambiente é competitivo ou não. Lembra que quando a gente está falando em termos de administração estratégica, o fator ambiental, né, esse ambiente, ele é extremamente importante e ele muda a nossa equação de negócio. Fatores de agregação e custos logísticos, tarifas
e incentivos fiscais, que isso aí também afeta os nossos custos. Demanda regional, então o tamanho que a gente tem, crescimento, se o mercado é homogêneo ou é heterogêneo, os tipos de especificações locais que a gente vai ter ou não. Fase 3, que são os locais desejáveis, que estão relacionados com os métodos de produção, habilidades necessárias, tempo de resposta. Esses métodos de produção, pessoal, eles afetam diretamente, de novo, a nossa dicotomia lá de ser eficiente ou de ser responsivo. E isso aqui também está relacionado com infraestrutura disponível. A infraestrutura disponível ela é extremamente importante para a gente ter tempo de resposta curto, né, um tempo de resposta menor, ou da gente ser eficiente do ponto de vista de custo. Finalmente, a gente define um local, né, que são as escolhas dos locais. A gente tem lá custos de fatores relacionados com mão de obra, materiais, fatores específicos do local, custos logísticos, transporte, estoque, coordenação. Inclusive, pessoal, um fator muito importante que precisa ser levado em consideração quando a gente faz a escolha desses locais é justamente o fator de mão de obra, né? É possível a gente ter a mão de obra que a gente precisa dentro desse local, é possível que a gente importe a mão de obra de um outro local de forma que a gente consiga fazer a nossa cadeia de suprimentos efetivamente trabalhar. Então é de se esperar que as informações a seguir estejam disponíveis para a tomada de decisão do projeto. Então a localização de fontes de suprimentos e mercados, localização de áreas para instalações e potencial, previsões de demanda para o mercado, custos de instalação, mão de obra e material por área. Pessoal, novamente, né, só toma cuidado. Então, localização de fontes de suprimentos e mercados estão diretamente relacionados com o tipo de negócio que a gente vai estar montando. Localização de áreas para instalações em potencial, elas vão afetar diretamente os nossos custos. Isso aí pode viabilizar ou inviabilizar um tipo de mercado específico. Previsão de demanda no mercado é um grau de incerteza que a gente tem na nossa equação de negócios. A gente pode usar as informações que a gente tem, o know-how que a gente tem e metodologias específicas, como, por exemplo, pesquisa operacional, para a gente conseguir trabalhar e diminuir essa incerteza. E os custos de instalação, mão de obra e material, é exatamente o mesmo raciocínio. Também é de se esperar que a gente tenha as seguintes informações, né? Os custos de transporte entre pares de áreas. Pessoal, lembra que assim, eu quero fazer as minhas entregas para o meu cliente, eu quero que ele receba ou de forma mais rápida possível, de forma mais eficiente possível, mas custo com transporte, eu quero sempre que ele seja o mínimo possível. Eu quero que o meu transporte seja o mais eficiente possível. Custo de estoque por área e em função da quantidade, né? Então daí eu vou ter que levar em consideração que tipo de negócio eu tenho. Se é um negócio que eu quero me adiantar ao pedido do meu cliente ou quero reagir ao pedido do meu cliente. Impostos e tarifas, né? É extremamente importante a gente entender qual é a situação política que a gente está montando, que a gente está construindo o nosso negócio, porque impostos e tarifas precisa ser uma coisa estável dentro da minha equação de negócios. Finalmente, tempo de resposta desejado e outros fatores de serviço. Então, de novo, pessoal, a gente está falando lá de ser responsivo. Então, aqui não necessariamente a gente precisa ser responsivo sempre ou eficiente sempre. Isso aí vai depender do tipo de mercado que eu quero atingir, do tipo de cliente que eu quero atingir, do tipo de produto que eu tenho disponível. Os gestores também deverão ter em mente os seguintes aspectos na tomada de decisão de projeto de rede de uma cadeia de suprimento, né? A gente não pode subestimar o tempo de vida das instalações. Lembra disso daqui, pessoal. O que acontece com o tempo de vida das instalações? A gente começa a ter vários custos com manutenção,
que eles não estavam previstos originalmente na nossa equação de negócios. A gente não deve desconsiderar, por exemplo, as implicações culturais. Às vezes, por exemplo, uma solução que foi encontrada para um país A, para você fazer o dimensionamento da sua cadeia de suprimentos, não necessariamente vai funcionar num país B. De novo, a gente precisa fazer administração estratégica, a gente precisa usar lá as nossas ferramentas de teoria geral de administração, mais análise ambiental, para a gente garantir que essas implicações culturais elas estejam refletidas dentro da nossa equação de negócio. Terceiro, a gente não pode ignorar as questões de qualidade de vida, basicamente da mesma forma que a gente está falando das implicações do ponto de vista culturais. E enfatizar as tarifas e incentivos fiscais ou se localizar essas instalações. Então, de novo, pessoal, a gente está falando aqui, a gente precisa planejar de forma muito bem quando a gente está falando da parte de impostos, quando a gente está falando da parte de finanças, quando a gente está falando da parte de política que gera os incentivos fiscais, para a gente garantir que a nossa equação de negócios ela reflita todos esses fatores de forma robusta para a gente atingir o nosso mercado, para a gente atingir o nosso cliente de forma desejada, de forma ou rápida, que é a responsível, ou de forma que tenha o custo menor. E isso termina a nossa quinta aula a respeito da gestão de cadeia de suprimentos, pessoal. Até a próxima!